Fala galera desse multiverso, bem-vindos de volta aqui ao canal Careca Multiverso. E hoje a gente vai ter um vídeo muito especial aqui. Nós vamos mergulhar em uma das edições mais icônicas e conhecidas da linha Grandes Heróis Marvel da editora Abril, a número 62, que foi publicada originalmente em 1997 lá nos Estados Unidos, mas aqui só foi publicada em dezembro de 98. Por quê? É uma edição do Homem-Aranha e ela se passa justamente após a conclusão da saga do Clone, que foi em dezembro de 98. Eu tô falando dessa edição aqui, Grandes Heróis Marvel número 62, um confronto final com o Duende Macabro, certo? Ela tem o roteiro do Roger Stern e uma arte final do George Pérez, da lenda George Pérez. Mas e aí? Por que eu tô tão empolgado? Por que eu quero falar dessa revista que ela é meio aleatória, né? Por quê? Porque além de ser uma história que foi especial, mas nunca é lembrada entre grandes histórias do Homem-Aranha, talvez só fãs do Homem-Aranha mesmo que acompanham gostem dela e falem sobre ela. Ela foi a primeira HQ que eu li. Foi a minha primeira, não essa aqui que tá inteirinha, cheia no plástico, que eu comprei recentemente. Eu era pequeno, ela ficou toda detonada, destruída, caiu a capa, perdeu a capa traseira, perdeu a primeira e última página. Mas ela foi a minha primeira. Foi minha porta de entrada para o mundo das HQs, para os mundos dos super-heróis. E isso aí já se vão quase 28 anos, porque eu comprei ela em janeiro de 1999. Ela saiu em dezembro, eu comprei na banca, eu tava de férias, eu era pequenininho, recebi uma mesada. Foi a minha primeira revista. E aqui no canal, e também no Spotify, você pode procurar lá, tem o podcast Reanimando. E aqui na primeira temporada dele, eu resenhei sobre a animação do Homem-Aranha nos anos 90, né? E o quanto que ela me influenciou nisso, na cultura pop, no que eu gosto, em todas essas leituras que tem aqui, coisas que eu não li ainda. E lá eu comento sobre essa revista que eu comprei na época, e eu comentei, eu prometi que faria um programa sobre, e aqui está o programa. Acho que vou fazer um outro mais detalhado em forma de podcast lá, se o tempo me deixar. Eu preparei uma resenha aqui mais pessoal. Eu falo um pouquinho da história, mas eu falo sobre mim, na verdade. Porque ela é especial pra mim, né? Mas é pela nostalgia e pra vocês curtirem. Eu vou mostrando aí algumas páginas originais aqui. Eu reli a revista. E hoje, antes de gravar isso aqui, pra refrescar a memória, eu tinha praticamente toda a revista eu tinha na minha mente, porque eu li ela muitas vezes da época. Mas é isso. Essa aqui, já tivemos uma aqui sobre a Helen Winterhorn. E agora nós vamos começar com essa aqui para ser o pontapé inicial. Como foi o meu pontapé nas leituras, ela vai ser o nosso pontapé oficial aqui no canal sobre as resenhas de leituras, tá? Qual era o contexto dessa edição na época? Essa revista saiu, como eu falei, ali no final dos anos 90 já. No auge dessa... Hoje nós temos nostalgia dos quadrinhos da Marvel aqui no Brasil. E ela se passa exatamente no mês após o final da saga do Clone. Então ela foi lançada, elas seguraram para lançar ela quando a Abril teve essa sensibilidade, porque tem muitas menções ao final da saga ali. Mas o foco da história aqui não é o pós-saga do Clone, mas sim o mistério sobre a identidade do Duende Verde, não, do Duende Macabro. Ele já vinha atormentando o Homem-Aranha alguns anos atrás. Perdão. Vou tentar editar isso aqui. Se não editar, vai ficar aí arrasado. O que acontece, cara? Pra ter um contexto, durante a morte, entre aspas, do Duende Verde original Norman Osborn, o Duende Macabro, ele descobriu o armamento do Osborn, do Duende Verde e a fórmula, e começou a aterrorizar. E vivendo no mundo entre o mundo ali mais dos chefões do crime, querendo ser um chefe do crime ali, convivendo naquela região, assim, podemos dizer, naquele tier do Rei do Crime, do Rosa, que é o filho do Rei do Crime, esses mafiosos, assim, não super poderosos, né?
E o que acontece ali? Até então na história, o Duende Macabro estava morto. Aqui tinha sido morto e a identidade original do Duende Macabro era o Ned Leeds, jornalista, colega do Peter no Clarim Diário, marido da Betty Leeds, aqui no caso, Betty Brant, mas ela mudou o nome para Betty Leeds quando eles casaram. E era algo muito estranho, não fechava essa história, né? E nessa história a gente descobre que o Ned do filme do Homem-Aranha, entendeu? Que já falaram vários rumores que ele pode se tornar o Duende Macabro, mas nunca teve nada, né? Voltando, eu vou passando aqui umas imagens para destacar alguns pontos, né? A gente descobre que o Ned não era o Duende Macabro, ele era um impostor. O Peter, a Mary Jane, analisando as fotos que vazaram lá sobre a morte dele, e ali menciona o estrangeiro também. Foi assassinado pelo estrangeiro, que eu nunca tinha me ligado quem era, e apareceu na série aí foi na série do Magnum, agora que apareceu na Marvel, acho que foi, né? O estrangeiro, eles falam. Se não me engano é. Se estiver errado eu vou botar na tela escrito aí. Não é, tá? O Ned era o impostor. Ele não era o Duende Verde, o Duende Macabro. O Peter chega a essa conclusão porque ele teria liquidado os assassinos que o mataram, né? Tudo explode num clímax de julgamento, de investigação e principalmente drama pessoal pro lado da Betty, né? E muita pancadaria tem, né? Tá passando algumas imagens com o Peter investigando, eu achei muito legal isso. Cenas que também te ambienta bem na situação, tu te coloca naquele lugar ali. Tem uma do Jonah Jameson que eu acho muito show. Ficou muito legal. Tu sente que tu tá naquele ambiente ali. A arte é muito imersiva. O Peter e a Mary Jane conversando como um casal, ela como parceira dele nesse apoio de investigação, os dois trocando ideias. Eles bem maduros já. Nada dessa coisinha jovem que insistem em ficar prendendo o Homem-Aranha, como fizeram alguns anos, 7 anos depois ali em Um Novo Dia. E cada nova fresh reboot que eles fazem, o Homem-Aranha volta no status quo de solteiro, jovem, descolado, descompromissado e imaturo. Um resumo assim mais detalhado do roteiro é que a trama ela começa com o Peter obcecado em desvendar quem é o Duende Macabro. Ele tá começa já ele num pesadelo, até em algumas menções da saga do clone. Nos últimos meses passaram por muitas coisas, ele tá muito traumatizado, a perda do bebê. E ele tá obcecado em desvendar quem é o Duende Macabro. Tem muitas pistas falsas. Ele e a Betty, né, que é essa amiga dele, foi a primeira namorada, eles investigam juntos, né, a história. Eu tô atalhando muito a história. Até a Mary Jane entra no meio pra ajudar a investigar alguns suspeitos aí. Tá passando a imagem aí, né. Afinal, o Ned era o seu marido e ela quer limpar a imagem dele. E aqui eu até coloco uma imagem aqui na tela que o Peter menciona quando tentaram manchar o nome dos pais deles, e a gente conversou isso, teve na animação. Então, na época, pra mim, quando eu li alguma coisinha assim na primeira revista, tem algumas menções do Duende Macabro, os pais do Peter, eu tinha visto algumas coisinhas que foram adaptadas na animação. Então eu me sentia muito em casa. Nossa, o negócio conversa. Não, na verdade não conversava nada, né? Era só uma adaptação do outro. Mas, enfim. O vilão acaba ali sequestrando no final a Betty pra usar ela como isca, atrair do Homem-Aranha pra uma armadilha. E um depósito lá que é abandonado. É o velho clichêzão, né? E durante, assim, eles vão conversando, a Betty vai gravando ele, revela flashbacks que revelam o plano do Roderick Kingsley. Esse é o doente, Roderick Kingsley. Tô dando spoiler já, pra quem for ler. Ele fez uma lavagem cerebral no Ned, né? Que é algo que foi retomado nas revistas agora nos anos 2020, com o Duende de novo. Isso usando o filho do Robertson.
Ó, mais um spoiler aí pra quem acompanha o Homem-Aranha. Transformando ele, o Ned, no Duende Macabro, né? Pra desviar suspeitas, e ele fingiu também a sua própria morte. Daí o irmão gêmeo dele ficava fingindo que era ele. É uma confusão, são dois gêmeos iguais, carequinhas assim, tipo eu, e um usa um cabelo e eles trocam assim pra disfarçar. Pra pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? O Kingsley confessa tudo ali pra Beth, dando risada da confusão, no mundo dessa confusão que ele criou na vida dela, em tudo. Ameaça matar ela. E a Beth gravou tudo, né? No caso, ela, como jornalista, estava com gravadora, mas ele ia matar ela. E o Peter chegou no momento exato, quando ela tá tentando fugir, ele tá tentando cercar ela. Rola uma luta brutal, que eles saem voando por Nova York, e o Peter cai no rio. As coisas de sempre, né? Teia, bomba, abóbora, Homem-Aranha usando toda a agilidade pra escapar, virar o jogo. E o grande plot twist é que o Kingsley é derrotado e desmascarado, né? O Peter nem sabe quem é. E o Daniel Kingsley, que era o outro irmão gêmeo, que assume o manto do vilão como disfarce pra encobrir o irmão. E aí é o enigma resolvido, né? Um era o vilão e se passava pelo outro. A chave era a duplicidade familiar, esses dois gêmeos. Ah, perdão, cara. É foda acordar cedo, trabalhar e no meio ainda gravar vídeos aqui por prazer. O Homem-Aranha salva a Beth, né, ali. Mas o Peter, ele saiu machucado fisicamente, como sempre, mas também emocionalmente, pode dizer. Mais uma vez o Peter, a gente pega ele se questionando sobre a vida, sobre as pessoas. Vou colocar aí a última tela, onde tem esse questionamento, aí a última página da revista. Que todas as pessoas ao redor, aqui no caso ele está mencionando as mulheres, sempre acabam sofrendo, como nesse caso aqui foi a Beth. Já teve a Liz, que apareceu durante a história com o Harry, tinha morrido. A Gwen, que morreu. Acho que ele fala da Tia May também. E sempre que as pessoas à sua volta acabam pagando o preço da sua dupla identidade. E ele recebe no carinho, no amor, no abraço da Mary Jane, seu apoio e uma eterna companheira que sempre vai ser a Mary Jane, dizendo que vai estar ao teu lado, né? Assim como eu vejo a minha esposa também, minha Mary Jane. Alguns destaques a mais assim, que eu tenho é o roteiro aqui do Roger Stern. Ele brilha com um mistério que é bem amarrado, tá? Ele é bem amarrado mesmo, e hoje eu relendo, ela surpreende muito a reviravolta que tem. Eu não conhecia do contexto na época e ainda não conheço, porque eu não li essas histórias. Elas passam mais nos anos 80 e pula no começo dos anos 90 e depois vem pra essa história aqui, que fica alguns anos sem o Duende aparecer. E essa história, ela mistura bastante ação non-stop ali, com desenvolvimento dos personagens, principalmente da Beth. É a história que mais aprofunda a Beth Brant em toda a cronologia do Homem-Aranha. Muito, muito aprofundada ela e os seus traumas. E como uma mulher forte e que amava o seu marido, acima de tudo. Fez de tudo isso pra só limpar o nome do marido morto, pra não ser taxado de vilão. E ela é uma vítima bem resiliente ali. E o Peter mostra, assim como sempre, a teimosia jornalística dele, né? É uma arte bem dinâmica também, com uns painéis assim cheio de movimentos nas lutas. Tem uns closes assim bem tensos assim. Algumas imagens eu vou botar aí. Tem uns acabamentos perfeitos. Eu acho ela muito bonita. Eu não lembrava que a arte dela era tão bonita para os anos 90, né? Talvez o único ponto fraco, no final ela acelera demais, né? São 3 revistas dentro, que é uma revista de 100 páginas. Elas são 3 histórias, na verdade, que se complementam. Parte 1, parte 2, parte 3. Talvez um pouquinho acelerado ali no fim, mas nada que vai tirar assim, o impacto da história. Depois disso, o Duende ele ficou muitos anos ali sem aparecer. Então foi bem um confronto final que foi definitivo por anos, como nunca nada definitivo nos quadrinhos. Apenas a morte da Gwen Stacy, do tio Ben, e
do Capitão Marvel, né? Apenas isto é pra sempre. Espero que nunca mudem. Já mudaram com clones. Ai, espero que nunca façam um retcon disso. Por favor. Não pode. É que nem os pais do Bruce Wayne. Um matezinho aqui pra molhar a garganta. A minha nota, 9 de 10. E ela sempre vai ser a número 1 aqui no meu coração. Minha primeira historiazinha. Tive a oportunidade de conseguir comprar um exemplar. Essa que tá... Nossa, parece que eu impressa agora. Novinha. Não vou tirar do plástico essa aqui. Ela vai ser sempre guardada no meu coração. E se for ler, eu vou ler em scan. Não vou ler como eu li hoje. Li em scan. Nem abri ela. Será que vale a pena comprar? Eu acho que vale. Pelo menos ler ela em scan vale a pena. Né? Se, pra quem é fã assim, dos anos 90, de comics mais clássicos, essa edição é um ouro pra coleção quem tem. Dá pra encontrar fácil em sites de colecionadores. É bom pra gente revisitar um Homem-Aranha mais investigativo. Tem muita investigação. E um Peter Parker maduro, né? Ali pós-saga do clone. Né? Coisa que a gente não vê faz muito tempo nas revistas. Mas é isso, pessoal. Eu vou me despedindo por aqui. Ao procurar essa revista, eu acabei juntando uma pilha de outras revistas aqui. Agora não estão no meu alcance, não vou sair da câmera para pegar. Bem aleatórias até. Batman por Stan Lee. Fica essa chamada. Vamos virar vídeo aqui no canal. Pessoal, deixa o like aí. Se vocês querem mais resenhas assim, se tá curtindo, o que eu posso, comenta aí. Qual é o teu vilão favorito do Homem-Aranha? Quais as tuas histórias clássicas ou a sua preferida, aquela que ninguém fala, mas que tu ama, né? E dicas, sugestões aí, feedback pra mim, com todo respeito, com todo carinho, eu agradeço. Se inscrevam aí no canal. E aí, aquelas coisas aí, ativar o sininho pra não perder nada. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijão pra todos e até lá.